presença em nós, Pai. Espírito Santo de Deus, te agradecemos oh, por habitar dentro de nós. Te damos graças, Pai, pela tua palavra revelada, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo conhecimento que vem dela para as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por uma tarde, Senhor, aprendendo e compreendendo, Senhor, a realidade, Pai, de quem nós somos, de como devemos, Pai, viver na tua presença. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por isso. Aleluia. Aleluia. Podem sentar, amados. Boa tarde. Graça e paz. Amém. Aleluia. Sabe, queridos, quando alguns temas, né, o Espírito Santo toca a gente que vai ministrar, e alguns temas às vezes acontece da gente ficar meio que discutindo com o Espírito Santo acerca disso, né? Porque tem coisas bem interessantes de nós estudarmos juntos, nós aprendermos juntos, né? Mas também algumas coisas que aprendemos juntos, às vezes tendem a nos colocar mais no trilho correto, né? No trilho certo. Mas eu louvo a Deus porque eu não conheço intimamente a vida de praticamente ninguém aqui na igreja. Assim, intimamente falando, não conheço ninguém. Então, eu me sinto bastante à vontade que eu não vou estar ministrando nem ensinando para ninguém especificamente. Amém? Nós estamos aprendendo como igreja. Amém? Aleluia. E é importante, queridos, que nós saibamos andar em espírito. É importante que a gente saiba e que a gente procure entender que Deus não nos libertou para que nós continuássemos a viver de qualquer maneira, né? Como se a obra que Jesus fez fosse uma autorização para continuarmos vivendo de qualquer maneira, né? Não foi bem assim que as coisas aconteceram. E é importante que a gente saiba, à luz da palavra, como é exatamente que nós devemos andar nela, ou andar nele, em Deus. Amém? E eu queria que você abrisse comigo no livro de Gálatas, capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos, amados, cada dia mais, cada dia da nossa vida, aprendermos que Deus quer para nós um caminhar perfeito à luz daquilo que ele é, na verdade. Amém? Aleluia. E no livro de Gálatas, no capítulo 5, queria que vocês abrissem comigo no verso 16. Diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, o Espírito me mostrou esse versículo e algo dentro de mim me chamou para falar sobre isso, né? Andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Parece algo assim duro de nós escutarmos, mas na verdade não é, querido, sabe? Quando um pai ele está querendo que o filho não se meta em confusão, ele já começa a dizer antes como é que ele deve se comportar, não é verdade? Ele não vai ensinar ao filho como se deve se comportar depois que ele já soube que ele andou em caminhos errados, né? Depois ele vai explicar, mas ele já vai explicar de um jeito diferente, né? Já vai ter vindo consequências. Então é importante que a gente aprenda algumas coisas antes de andarmos em caminhos que não agradam ao Senhor. E essa passagem diz justamente isso: andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Mas sabe, eu queria que você abrisse comigo também, para a gente começar falando acerca desse assunto no livro de Tiago. Aleluia, aleluia. No livro de Tiago, capítulo 1, no verso 1, o apóstolo Tiago ele diz assim: bem-aventurado. No verso 12, o homem que suporta com perseverança a provação,
Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja só, Tiago, ele estava falando, antes no começo do capítulo, ele estava falando justamente disso, de viver uma vida plena, se alegrando, ou melhor, estando consciente de que algumas coisas iriam acontecer, mas que algumas coisas que iriam acontecer iriam passar e aquelas coisas lhe trariam algum ganho. Amém? E ele continua assim, e ele continua dizendo assim, ó, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Então veja só, nós vimos que essa passagem de Tiago começa com a palavra provação e depois ele passa por uma palavra tentação. Na verdade, essas duas palavras elas são praticamente a mesma palavra no original, no grego, na língua que foi escrito. Elas têm o mesmo radical, a mesma raiz. Amém? E nós vamos entender que, na verdade, o que Tiago estava querendo dizer é que elas são praticamente a mesma coisa. Vou explicar para vocês. E ele continua, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, outra passagem que à primeira vista parece ser uma palavra dura, né? Uma palavra pesada, mas na verdade, queridos, ela é uma palavra de conhecimento para as nossas vidas. Amém? Sabe, no verso 13 ele usa a palavra tentado. Como eu disse para vocês, elas são palavras muito similares. No português elas são muito diferentes, mas no original elas são muito parecidas porque elas vêm da mesma raiz. E sabe de uma coisa? Elas não são diferentes aqui onde está, aqui no contexto. Elas são iguais. Deus estava querendo trazer para nós a mesma informação. E eu vou explicar uma coisa para vocês. Vamos lá. Quando a gente usa a palavra tentação e provação, nós pensamos que são coisas diferentes. Mas veja só, a gente pensa que provação é algo ruim que vai levar a um resultado bom. Mas que tentação é algo ruim que vai levar a um resultado ruim do mesmo jeito. Né? Essa seria a tentação. Mas será que é assim mesmo que devíamos entender, pelo menos essa passagem aqui? Vou dar um exemplo para você. Quando a gente fala assim de algumas situações na vida da gente, tipo dificuldade financeira. Quando você fala de dificuldade financeira, aí você teria que fazer uma análise do que seria uma provação ou uma tentação. Eu creio que todos aqui diriam, dificuldade financeira, pastor, é provação. Né? Dificuldade financeira é provação. Agora, e se a gente falasse assim de pecado sexual? Não, pecado sexual é tentação na certa. Né? Não tem dúvida, ninguém tem dúvida disso. Pecado sexual é tentação na certa. Mas será que a dificuldade financeira não é uma tentação para você murmurar? E será que o pecado sexual não seria uma provação para a sua santidade? Então, queridos, na verdade, Tiago estava falando a mesma coisa aqui nessa passagem. E nós precisamos entender isso dentro desse contexto. Amém? Porque no verso 14, quando somos tentados, aí você pode entender assim, ou provados, somos pela própria cobiça. E essa cobiça dá à luz ao pecado. Quando essa cobiça do verso 15, quando o Tiago fala dessa cobiça do verso 15, do verso 14, desculpa, deixa eu pegar aqui de novo. Do verso 14, essa cobiça aqui, queridos, é um desejo que atrai. É uma cobiça que é um desejo que atrai. É algo que lhe atrai. A cobiça do verso 15 é um pouco diferente. É a cobiça de um desejo carnal. É uma cobiça que em algumas versões é traduzida por concupiscência. É a mesma concupiscência
de onde nós começamos, de Gálatas capítulo 5. Amém? Então, quando nós somos levados pela atração, essa atitude leva ao pecado e o pecado leva à morte. Existe uma atração, mas essa atração, queridos, ele não vem de Deus para a sua vida, mas vem da sua própria cobiça, vem do seu próprio desejo. E quando Paulo diz em Gálatas capítulo 5 que nós vimos, quando nós andamos no Espírito, nós o quê? Não satisfazemos os desejos da carne, a concupiscência da carne. Então, quando nós somos tentados, nós na verdade não somos tentados por Deus, nós somos tentados pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria carne. Quando nós andamos no Espírito, amados, nós não pecamos. Amém? Aleluia. Sabe, o diabo, ele conhece os momentos e as situações da sua fraqueza. Jesus, ele quando foi para o deserto, o diabo, ele não tentou ele antes de se passar 40 dias. E você sabe coisa interessante, se você for perguntar, hoje a ciência sabe que o ser humano é sim capaz de passar 40 dias de jejum. Não foi algo espiritual da parte de Jesus. Escute, me entenda, foi algo espiritual da parte de Jesus, mas não foi algo sobrenatural da parte dele. O ser humano é capaz de passar 40 dias de jejum. Mas sabe que depois dos 40 dias você começa a não suportar mais aquela situação. O seu corpo ele não suporta mais aquela situação. Aí o diabo chegou. Né? Aí o diabo veio. Passado 40 dias, o diabo veio. Então, queridos, o diabo ele sabe a tua hora da fraqueza e ele sabe a tua área de fraqueza. Mas aí a palavra vem, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque veja só, segundo Tiago, satisfazer a concupiscência da carne é o quê? Pecado. Satisfazer a concupiscência da carne é pecado. Mas Paulo diz que se jamais nós satisfizemos a concupiscência da carne, você não peca. Então, me entenda, se andar em espírito você não peca, então o espírito ele é inimigo da carne. O espírito, queridos, ele sempre será inimigo da carne. Amém? Aleluia. Então é assim que nós somos feitos, queridos, um ser divino, conectado com Deus, para a habitação do seu espírito, mas em um corpo de carne. É assim que nós somos. Amém? Agora, nós somos aperfeiçoados cada dia mais nessa tribulação. Um espírito vivendo na carne. E nós vamos chegar lá para entender um pouco mais sobre isso. Mas nós podemos sim viver uma vida sem pecado. Amém? Por quê? Porque quando nós andamos no Espírito, nós vamos viver inclinados para o Espírito e essa é a única forma de não pecar. Mas nós podemos viver uma vida sem pecado. Amém? Abram comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Sabe, amados, nós não devemos tentar vencer a carne com a carne. Nós não devemos tentar fazer obras da carne santas, porque a carne nunca vai conseguir fazer obras santas. As obras santas são no Espírito. O que nós precisamos aprender a andar é no Espírito. Amém? No livro de Romanos, capítulo 8, diz assim. Aleluia. No livro de Romanos, no capítulo 8, verso 5, diz assim. Porque os que se inclinam para a carne
cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amém? Agora, eu não sei se você tem essa mesma versão que eu li. Mas se você não tiver essa versão e tiver na sua mão a Nova Versão Internacional, por exemplo, você vai entender um pouco mais o que essa passagem quer dizer. E a Nova Versão Internacional, ela diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém? Então essa versão ela dá um pouco mais de iluminação para a gente acerca dessa diferença da carne e do Espírito. Por quê? Porque é importante que que a gente aprenda a colocar a mente no lugar correto. A mente, queridos, faz parte de outra porção do nosso ser, que é a nossa alma. Amém? Nós somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. A mente faz parte da nossa alma. Mas a nossa alma, a nossa mente, ela precisa estar conectada com o nosso espírito e não com a nossa carne. Amém? Aleluia. A carne e espírito, queridos, eles vão ser sempre inimigos. Até o dia que a gente seja arrebatado e que a gente receba o nosso corpo glorioso. Aí não haverá mais inimizade entre a carne e o espírito. Até lá, meu amado, não tem jeito. A carne vai sempre militar contra o espírito. Agora, se você colocar sempre a mente no que o espírito deseja, você vai sempre pender para o espírito. Amém? Então, na disputa carne e espírito, toda vez que a carne vence, foi o seu espírito que deixou ela vencer. Amém? Amém. Mas, sabe, isso não é algo anormal, não é algo que só acontece com você. Amém? Não é algo que só acontece comigo. É algo que acontece conosco porque nós fomos treinados, a nossa vida toda, nós fomos treinados dessa maneira. Em Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 2, diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Que nós fazíamos a vontade da carne e de quê? Dos pensamentos. Está no capítulo 2, no verso 1, e no verso 1, verso 2 e verso 3 do capítulo 2 do livro de Efésios. Você depois pode ir lá para ver. Mas agora, querido, nós temos uma dualidade. Você nasceu de novo, você está aqui dentro da igreja. Sabe, queridos, isso aqui é uma mensagem para nós que estamos dentro da igreja. Amém? Quem está no mundo, amados, quem ainda não tem o espírito renovado, a carne manda 100%. A carne comanda tudo. A carne comanda a mente, comanda o espírito, comanda tudo. Mas nós, amados, nós temos o espírito vivificado. Nós temos um espírito recriado. Não foi algo que foi, até já citei isso aqui uma vez, não foi algo que foi recalchutado, né? Feito novamente, feito um polimento, uma emendazinha. Não, queridos. Nosso espírito foi feito novo. Quando o nosso espírito é feito novo, amados, aí esse espírito novo vem habitar no mesmo corpo que do espírito que estava morto. Então, a partir daí, passou a ter uma dualidade. A carne e o espírito recriado. Esse espírito que foi recriado conforme a semelhança de Deus. E para isso, nós precisamos sempre levar a nossa mente a pensar conforme esse espírito. Amém? Aleluia. Então, volta para estar aí em Romanos ainda. Romanos capítulo 8. Continua no verso 7, que diz assim: por isso,
o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí você vai entender que Paulo estava falando para nós, a igreja. Que aí no verso 9 ele diz assim, ó: vós, porém, nós, amém? Não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, queridos, você não está mais na carne. Amém? Você está no Espírito. Aí no verso 10 ele continua: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia, aleluia. Mas sabe, no verso 12, ele ainda continua e diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Sabe, amados, nós somos espírito e não estamos na carne. E Paulo estava falando aqui para a igreja, estava falando aqui para o corpo de Cristo, mas ele diz algo interessante. Ele diz, olha, vocês não estão na carne. Não é isso que nós lemos? Mas ele lá no verso 13, ele diz assim, ó: porque se viverdes segundo a carne... Ora, mas ele não diz que nós não estamos na carne? Não, nós não estamos na carne. Mas sabe que você pode optar por viver segundo a carne? E você sabe, e ele diz mais, ó, a consequência de viver segundo a carne é um caminho para a morte. A consequência de viver segundo a carne é um caminho para a morte. Sabe, amados, viver na carne como se não houvesse nenhum problema é viver, nenhum problema que eu diga, nenhum problema em viver segundo a carne é viver caminhando para a morte. Sabe, doutrinas aparecem no meio da igreja de todo tipo, né? Até uma palavrinha que a Bíblia gosta de usar sempre, de toda sorte, né? Então, queridos, existem doutrinas para todos os lados e hoje em dia nós temos a doutrina da graça abundante. É aquela doutrina que a graça de Jesus Cristo veio, te resgatou, te libertou do pecado e agora você pode viver de qualquer jeito porque o pecado já foi levado. Então não importa se você está vivendo na carne, se você está vivendo de qualquer jeito, os pecados já foram perdoados, os de antes, os de durante e sabe Deus até quando. Então você pode viver de qualquer maneira. Sabe, queridos, eu não sei se você já ouviu isso, mas se você ouvir alguma vez na sua vida, rejeita. Rejeita na lata. Amém? Sabe por quê, queridos? Porque o apóstolo Paulo diz que se você vive segundo a carne, você caminha para a morte. E quanto tempo leva esse caminho para a morte? Não sei. Eu não sei quanto tempo leva o caminho para a morte. Mas eu te digo uma coisa, é muito perigoso viver nele. Não vale a pena arriscar. Amém? Porque você vai caminhar para a morte e você pode chegar ao ponto da sua morte espiritual novamente, porque você está vivendo segundo a carne. Você não está vivendo mais segundo o Espírito. E nós lemos que no verso: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto.
no 9, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, amados. Se você não está vivendo, queridos, se você não está vivendo segundo o Espírito, mas segundo a carne, você está, não digo você, né? É pesado nessa palavra, porque eu não tô querendo tratar com você, amém? Com você que está aqui essa tarde. Eu estou querendo tratar para o corpo, né? Então, se a igreja viver segundo a carne, queridos, a igreja vai caminhar para a morte. O crente vai caminhar para a morte, amém? E a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Por isso é que é perigoso, sabe? Alguns preferem achar que todo o problema do pecado já foi resolvido porque é muito mais cômodo. É muito mais tranquilo viver achando que todo o problema do pecado já foi resolvido. Que você agora já pode viver de qualquer maneira. Mas, se você entender que lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16, que nós lemos, você vai entender lá que quando nós andamos no Espírito, é o oposto de pecar. Ora, se a palavra nos exorta, se a palavra nos chama para andar no Espírito, e andar no Espírito, querido, é o oposto de pecar, se andar no Espírito é o oposto de satisfazer os desejos da carne, como nós podemos continuar andando na carne? Como poderemos nós continuarmos andando no pecado? Né? Não faz nenhum sentido teorias que levam o crente a pensar dessa maneira. Em Romanos, vão comigo em Romanos, no verso 14. Romanos nós já estamos, no capítulo 14, desculpa. Nós precisamos entender, amados, que a questão é sempre mortificar os efeitos da carne e andar no Espírito. E no capítulo 14, a partir do verso 22, Paulo estava falando aqui, amados, acerca de comer ou não comer alguma coisa. Todos conhecem essa passagem? Eu creio que a maioria conhece. Paulo estava explicando, olha, pode comer carne, pode beber vinho, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Sabe, amados, nessa passagem, Paulo não estava falando de pecado. Amém? E no verso 22, ele diz assim, ó, a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Aí algumas pessoas têm pego esse versículo e diz, ora, se eu não me condeno em viver num adultério, por exemplo, eu estou sendo bem radical, né? É porque a nossa mente, né, essa dita cuja mente, ela tem uma mania horrível de querer parametrizar o pecado, né? Dar o pecadinho, o pecadão, né? Para Deus não existe, né? O pecadinho nem o pecadão, é tudo pecado. O que vai de encontro à natureza e à santidade de Deus, querido, é pecado. Agora, e o que vai de encontro à fé é pecado. É isso que nós estamos lendo agora. Agora, sabe, aí eu dei um exemplo assim bem radical, né? O adultério, porque o adultério é o típico pecado que todo mundo acha que é pecadão, né? Ninguém acha que adultério é um pecadinho, né? Todo mundo pensa que adultério acha, e corretamente, inclusive, que adultério é um baita de um pecado, né? Mas para a nossa vista ele é, mas para a vista de Deus, queridos, ele é tão pecado quanto você dizer que não está no telefone. Né? Mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Amém? Mas sabe, Paulo estava falando aqui sobre atitudes. Paulo estava falando aqui, na verdade, sobre peso que vem sobre você por alguma coisa. E ele diz, olha, aí ele continua, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Tudo o que não provém de fé é pecado. Então, não dá para a gente graduar o pecado. O que não provém de fé é pecado. Então,
Você pode comer carne? Querido, se você... deixa eu citar um exemplo aqui, que é um exemplo comum no meio da igreja. Você pode beber vinho? Pastor, beber vinho não pode. Queridos, se beber vinho para você é pecado e você vai me perguntar, pastor, eu posso beber vinho? Olha, não beba não. Não beba não porque é pecado. Eu posso comer buchada? Se você está me perguntando, não coma não. Porque isso não, você não está comendo com a certeza de que aquilo para você é algo que provém da fé. É algo que você está livre daquilo. Então, é pecado. O que não provém de fé é pecado. Agora, tudo o que não é fé é pecado. Paulo estava dizendo. Agora, se o contrário de pecado é andar no Espírito, e nós acabamos de ver que o contrário de pecado também é andar em fé, então nós podemos ter a certeza, né? Isso é no português a gente pode fazer, né? Essa analogia. Se isso é isso e isso também é isso, então isso é isso. Então a gente vai usar isso aqui agora, esses issos, né? Olha, se o contrário de pecado é a fé, então, e andar no Espírito é pecado, então andar no Espírito é andar em fé. Andar no Espírito é andar em fé. Amém? Nós precisamos, queridos, deixar de usar a fé para coisas pequenas e emergenciais na nossa vida. Nós precisamos deixar de usar a fé apenas como uma ferramenta. Sabe, amados? A fé, ela não é apenas uma ferramenta. A fé é um instrumento para você viver a sua vida. Não é para você conseguir algo de Deus. Amém? Aleluia. Sabe? Esse instrumento que Deus nos dá, que é a fé, é para que a gente viva segundo o Espírito. Para que a gente não viva segundo a carne. Porque nós já vimos que tudo que não provém de fé é pecado. Abram comigo no livro de Gênesis. No capítulo 3. Já que estamos falando de pecado, vamos começar pelo primeiro, né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus é maravilhoso, né, queridos? Amém. Aleluia. Aleluia. No capítulo 3, no verso 1, a palavra diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Já começou mentindo, né? Que ela sabia, o diabo aqui sabia exatamente o que é que Deus tinha dito à mulher. Ele disse: Quer dizer que você não pode comer de nenhum fruto? Aí Eva, né? Foi lá e foi. Sabe, queridos, é um grande erro da nossa parte, como crentes, querer argumentar com o pecado. Né? Argumentar com o desejo da carne quando ele vem. Né? Que foi o que Eva fez. Eva disse assim: respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Ora, Deus não tinha dito isso não. Deus tinha dito para não comer. Né? Não tocar já foi um plus, né? Foi em toda aquela argumentação que Eva criou ali para tentar se não ser atraída pela própria cobiça, ela já deu um plus, né, naquilo que Deus tinha dito. E disse: do contrário, vocês morrerão. Mas disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Ora, o diabo é o pai da mentira. Querido, se Deus tinha dito que se comesse morreria, então se comesse morreria. Essa era a verdade.
e certamente não morrerão, vindo da boca do diabo, era mentira. Mas, e continuou, Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Sabe, amados, o diabo disse aqui a Eva que eles seriam como Deus. E continua dizendo que seriam conhecedores do bem e do mal. Não é isso que nós vimos na passagem? Mas, e ela não já era, não, como Deus? Em Gênesis capítulo 1 diz assim, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem era igual a Deus. Agora, no jardim existia a árvore da vida e existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, queridos, era a árvore que alimentava o homem com o Espírito de Deus. Eu não sei se você um dia parou para pensar sobre isso. Por que a árvore da vida continuava lá? Sabe, querido, no livro de João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E diz que o Verbo era vida. A árvore da vida, queridos, era o alimento espiritual do homem no jardim. E você sabe que se é o alimento espiritual, queridos, daquele momento, daquela vida, daquela fase da vida deles, era o que ia trazer cada dia mais para eles discernimento sobre as coisas do Espírito. Amém? Quando o discernimento sobre as coisas do Espírito viessem ao longo do tempo para Adão e para Eva, o que é que iria acontecer necessariamente? Eles seriam conhecedores do bem e do mal, porque iria ser uma consequência de estar se alimentando da palavra. Amém? O que é que o pecado faz? O pecado, ele sempre lhe promete algo que você já tem ou que você terá, necessariamente. É isso que o pecado faz. É isso que o diabo usa para nos atrair. Nos dá algo. Mas quando você pensa naquele algo, é algo ou que você já tem, ou que você teria de qualquer forma, sem atingir a santidade de Deus. Isso é o que o pecado faz. No verso 6 ele continua assim, ó, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Com Adão as coisas foi mais fácil, né? Eva chegou, deu o fruto, ele comeu, tudo resolvido, não precisou ter grandes argumentações com Adão não, né? Mas sabe, no livro de 1, você não precisa ir lá não, mas no livro de 1 João, no capítulo 2, verso 15, se você quiser anotar, diz assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Sabe, João escreveu isso aqui, sei lá, 10 mil anos depois, 6, 8, 10 mil anos depois da criação. Mas sabe, João estava escrevendo acerca do pecado a mesma coisa que se passou na cabeça de Eva. Porque a natureza do pecado, ele não muda, né? O diabo ele não tem essa criatividade toda, não. Ele fica criando circunstâncias diferentes, mas o pecado ele sempre é o mesmo. Ele é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. No Evangelho de Lucas, quando está falando que Jesus foi tentado, né, todo mundo sabe nas passagens dos Evangelhos que Jesus foi tentado 3 vezes, não é isso? 3 vezes. E no livro de Lucas, no capítulo 4, verso 13, diz assim, ó, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Mas o diabo só tentou Jesus 3 vezes e passou as tentações de
toda sorte, é porque as tentações são aquelas: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Não é? O pão, quando Jesus teve fome, era a concupiscência da carne. Aí ele levou para um alto monte, mostrou os reinos, a concupiscência dos olhos, e depois ele levou para o templo, né, para o pináculo do templo, e disse: pula, você não é o filho de Deus? A soberba da vida. Mas sabe, como foi que Jesus combateu as tentações? Não vamos entrar no mérito de que se Jesus podia ou não podia ter caído em tentação, aí é outra história. Mas só sei que as tentações vieram. E como Jesus combateu as tentações? Com a palavra. Jesus combateu as tentações com a palavra. Amém? No livro de 2 Coríntios, eu queria que você abrisse lá comigo. Aleluia. Aleluia. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler algumas passagens aqui desse capítulo. No verso 6, o apóstolo Paulo diz assim: porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Queridos, em nosso espírito está a glória de Deus. Em nosso espírito está a glória de Deus baseado em receber a Cristo. Quando nós recebemos a Cristo, a glória de Deus vem ao nosso espírito. Amém? E no verso 7 ele continua: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro? A glória de Deus. E que vaso de barro são esses? Nós, o nosso corpo. Amém? Aleluia. E no verso 10, ele diz assim, ele continua e diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Mas será que eu criei, por isso falei, tem alguma coisa a ver com o que Paulo estava falando aqui na frente? Assim, quando a gente lê essa passagem, a gente acha que isso aqui está um pouquinho fora do contexto, né? Paulo estava falando isso. Mas sabe, aí ele continua no verso 16 e diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que é, queridos, a nossa leve e momentânea tribulação? A glória de Deus habitando em um corpo mortal. Sabe, às vezes a gente pega esse versículo, é comum nós pegarmos esse versículo para dizer assim: não, estamos passando por uma tribulação, mas ela é momentânea. Sabe, amados, glória a Deus, porque a tribulação vem e ela sempre é momentânea, mas esse versículo aqui está falando de outra coisa. Está falando que nós vivemos uma tribulação, o nosso espírito vive uma tribulação permanente, porque é a glória de Deus habitando em um corpo mortal. Então, cada vez que vencemos a carne, mais perto nós ficamos de alcançar o nosso galardão. Então, quando Paulo falou:
Crie, por isso é que falei, e também nós cremos, por isso que também falamos, é porque, queridos, a nossa vida precisa ser uma vida de fé, como nós já tínhamos dito. O nosso caminhar precisa ser um caminhar de fé e de acordo com aquilo que nós falamos. Amém? Aleluia. Aleluia. No verso 18 ele diz assim, ele complementa e diz assim, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Queridos, atentar para as coisas que se veem é viver na carne. Atentar para as coisas que se veem é viver na carne. E atentar para aquilo que não se vê é viver em fé, é viver em espírito. Amém? Aleluia. Aleluia. A vida que Deus quer para nós, queridos, é uma vida em espírito. Volte lá no livro de Tiago, por favor, no capítulo 3. Por isso que o apóstolo Paulo estava falando da importância de andar no Espírito, juntamente com o falar. E em Tiago, no capítulo 3, no verso 1, diz: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, queridos, qual é o cuidado que nós precisamos ter com o falar? Então, nós vimos desde o começo que existe uma diferença entre andar na carne e andar no espírito. A carne leva à morte e o espírito, andar no espírito, lhe aproxima cada vez mais do seu galardão. Mas sabe, andar no espírito precisa de uma obra correspondente da sua parte, que é falar corretamente. Amém? Que é falar corretamente. Ele continua no capítulo, nos versos 3 e 4, ele começa a dar exemplos daquilo que coisas pequenas podem fazer, né? O estribo no cavalo, o leme no navio. Então, na verdade, ele está dando exemplos grandes para você entender, para que nós pudéssemos entender que a língua, apesar de ser pequena, ela é quem vai dirigir os seus caminhos até a eternidade, queridos. Amém? Aleluia. Por isso que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Não é? Aleluia. Ele, nessa passagem, ele estava falando com os fariseus, os fariseus perguntando o que é que poderiam fazer, né? E Jesus disse que os fariseus eram maus tentando dar bons frutos. Ele disse que é impossível você ser mau e dar bons frutos. Sabe, tem muita gente que pensa que aquela linha que nós já falamos, que você pode viver de qualquer maneira, porque os pecados já foram todos resolvidos em Jesus, mesmo os que você vai cometer depois, que passam a ser pessoas boas tentando dar maus frutos. Não pode. Se você não pode ser bom para dar maus frutos, então em que você vai se transformar? Numa pessoa má. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, a nossa luta é o espírito contra a carne. A nossa luta é o espírito contra a carne. E essa luta, ela se concentra naquilo que você fala. Amém? Nós não podemos manter, queridos, expectativas
nas coisas apenas desse mundo. Sabe, os prazeres desse mundo são bons, são agradáveis. A quem? A carne. São ótimos. Mas não são os prazeres desse mundo que vão te levar à eternidade. Sabe, como eu falei, que nós precisamos deixar de usar a fé para pequenas coisas, apenas para pequenas coisas. Nós precisamos começar a usar a fé para viver a nossa vida em direção ao nosso lar eterno. A fé, ela é importante para isso. Sabe, nós não devemos ir para extremos, né? Nós não devemos viver a vida de coitadinho, né? De pobrezinho, porque Deus quer assim, é assim Deus me fez, é assim, tá tudo assim porque Deus quer mesmo, sabe, amados? Mas também Deus não quer isso. Deus quer para você uma vida próspera aqui na terra. Amém? Deus quer para você uma vida próspera aqui na terra, porque você, como crente, você é uma referência da vida que vai existir no futuro. Nós aqui na terra somos uma referência para os que não estão ainda no reino, daquilo que será o reino. Então nós precisamos viver essa referência, transmitir essa referência. Mas sabe, nós também não podemos viver uma vida só pensando nos desejos da nossa carne. Só pensando em ganhar dinheiro, só pensando em ter uma casa boa, só pensando em ter um carro bom. Sabe, amados? Nós precisamos equilibrar as coisas. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, né? Glória a Deus pela conferência de finanças, porque nós aprendemos que finanças é uma bênção de Deus para a nossa vida de prosperidade. Ela não é a nossa vida de prosperidade. Amém? Então, queridos, Jesus já resistiu por nós até o sangue. Nós não precisamos mais resistir até o sangue, mas sabe, nós precisamos saber confessar e dizer as coisas certas para vivermos uma vida com justiça aqui na terra. E uma vida segundo o andar no Espírito. Sabe, todos, estou dizendo sabe demais, né? Está errado esse negócio. Nós precisamos aprender que viver a concupiscência da carne é diferente de andar no Espírito. E o Espírito que habita dentro de você vai saber lhe dizer quando você está vivendo um ou quando você está vivendo o outro. É simples demais. É impossível viver uma vida na carne sem que você saiba que está vivendo uma vida na carne. Então cabe a você, cabe a mim, a você, a nós como igreja, como crentes, saber viver a vida no Espírito. Saber viver no Espírito, caminhar no Espírito, porque nós precisamos colocar o nosso foco de vida, manos, no Espírito. Amém? Aleluia. Nós queremos, amados, nós queremos que o nosso galardão seja um bom galardão lá no céu. Amém? Nós não podemos pensar sequer em não estar no céu. Alguém aqui pensa em não estar no céu? Não, né? Glória a Deus. O céu é o nosso destino. Mas nós precisamos chegar no céu de uma maneira que agrade a santidade de Deus. Amém? Aleluia. Foi por isso que eu disse no começo que quando Deus trata com a gente alguns assuntos para ministrar, a gente fica discutindo com Deus, né? Com o Espírito Santo. Senhor, é um assunto meio assim, né? Tem um negócio assim meio complicado, sabe, queridos? Mas eu, particularmente, gosto demais de falar sobre isso. Gosto demais de falar sobre isso. Sabe por quê? Porque eu gosto de aprender sobre isso. Porque eu sei que para mim é algo que está me edificando diariamente. Viver uma vida no Espírito.
eu não vivo uma vida plenamente no Espírito, né? Porque eu creio que se eu vivesse, já tinha ido como Enoque foi, né? Acho que Deus já tinha me levado. 100% no Espírito, né? Nenhuma falhazinha sequer. Mas sabe que deve ser o nosso alvo, né? Deve ser o nosso alvo. Nós não podemos viver pensando assim, não, eu vou viver no Espírito, né? Meu objetivo é viver no Espírito. Mas dá pra ir dando um jeitinho aqui, né? Um jeitinho aqui, outro jeitinho ali. Sabe, queridos, isso não agrada a Deus, né? Se não agrada a Deus, não deve ser algo que nós devemos buscar para a nossa vida. Nós devemos viver agradando a Deus, né? Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé um pouquinho. Amém. Aleluia. Aleluia. Pai, eu te dou graça, Senhor. Aleluia. O grupo de louvor pode vir aqui. Amém. Aleluia. Eu te dou graça, Senhor, pela tua presença, Pai, em nós aqui nessa tarde, Senhor. Eu te dou graças, Pai, por aprendermos a andar no Espírito. Eu te dou graças, Senhor, porque viver no Espírito é aquilo que você quer para a nossa vida. Oh, Pai, sabemos que não é difícil, Pai, sabemos que depende de nós aquilo que nós fazemos, aquilo que nós confessamos. Oh, Pai, é por isso, Senhor, que é bom viver, Pai, viver ao teu lado. É por isso que é bom, Pai, viver confiando em você, Senhor. É por isso que é bom, Senhor, viver segundo o teu querer. Pai, a cada dia, Pai, que a tua sabedoria, Pai, a cada dia que a tua graça, Pai, a cada dia, Senhor, que nós sejamos fortalecidos, Pai, na tua força, Pai, na força do teu poder. Eu te dou graças, Jesus, por aquilo que você já conquistou na cruz por nós, porque por causa disso nós podemos viver o céu aqui na terra, por causa disso nós podemos viver e ver a nossa herança. Oh, Pai, eu te dou graças. Aleluia. Eu te dou graças, Pai, pela tua vida em nós. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor.